Pare tudo que você está fazendo. Sabias que existem recordes olímpicos que desafiam a lógica e que provavelmente jamais serão quebrados? Sim, e nesse vídeo nós vamos falar sobre esses feitos fascinantes que mostram como o mundo do esporte pode ser incrivelmente impressionável e às vezes até bizarro. Prepare-se de histórias inabaláveis de superação e habilidade. Acreditas ou não, nas Olimpíadas de Paris, em 1900, houve uma modalidade de nome tiro ao pombo, onde pombos reais eram utilizados e cerca de 200 pombos foram mortos. Essa modalidade foi amplamente criticada e com razão. Por isso substituíram por pombos de argilas, mas mesmo assim foi banida. Esse recorde macabro jamais será substituído, porque a modalidade já não existe. Então, pensando assim, muitos esportes bizarros do passado, esses recordes jamais serão substituídos, como corrida de bicicleta de 12 horas, a natação com obstáculos e nado subaquático, o cabo de guerra e a subida na corda e o duelo com pistolas. Sim, já ouvi isso, onde os participantes poderiam atirar, mas em manequim. Esse é o problema. Esses esportes já não pertencem mais às Olimpíadas, então os seus recordes serão mantidos e jamais quebrados. Indo para os tempos mais atuais, em 2008 foram feitas maios super tecnológicas. Maios são roupas de banho, mas essas daí têm algo de diferentes. Elas eram feitas de poliuretanos que repeliam água e que não tinham costuras. Elas simplesmente revolucionaram a natação, reduzindo o atrito em cerca de 5% e aumentando a velocidade dos nadadores em cerca de 4%. Isso resultou em mais de 20 recordes batidos nas Olimpíadas de Pequim. Mas algo estranho aconteceu em 2009, porque elas foram banidas. A questão que fica é a seguinte: será que alguém conseguirá superar este recorde sem utilizar essa tecnologia? Agora vamos mudar para o atletismo, porque o tênis Vaporfly trouxe algo semelhante. Com uma placa de carbono, ele permitiu melhorar a performance dos corredores em cerca de 4%. O queniano Eliud Kipchoge utilizou uma versão avançada deste tênis para que ele se torne o primeiro corredor a correr uma maratona em menos de 2 horas. Porém, algo muito estranho também voltou a acontecer. Assim como os miles, eles também foram banidos. A questão persiste. Será que alguém conseguirá superar este recorde sem utilizar essa tecnologia? Bem, eu não sei, mas uma coisa eu sei bem. Os humanos são bons em superar os seus maiores limites. Um belo exemplo disto é o Usain Bolt, que detém um recorde de 100 metros rasos, com 9 minutos e 58 segundos. Antes de Usain, isto era um grande boato impossível do atletismo. O recorde máximo estava na mão do norte-americano Bob Beamon, que estabeleceu o seu recorde em 1968 com 9 minutos e 95 segundos. Uma performance extraordinária que para muitos era imbatível, pois a velocidade era incrível e aos olhos do povo ele desafiava os limites humanos. Mas hoje sabemos que isto não é verdade, pois é possível correr mais. Pensando assim, muitos cientistas acreditam que o recorde de Usain Bolt é possível superar. Mas quão rápido o homem pode correr? Muitos apontam para 9 minutos e 45 segundos. e outros até para mais baixo. 8 minutos e 28 segundos. Mas esse recorde ainda é um problema para o mundo todo. O melhor de tudo isso é que o verdadeiro significado das Olimpíadas vão além dos números e estatísticas. É um momento mágico em que o mundo todo para. Desde políticos, doutores até trabalhadores comuns, para assistirem ao espetáculo dos atletas, desafiarem os seus próprios limites e escreverem a história diante dos nossos olhos. Cada recorde quebrado
e cada performance extraordinária é um lembrete da capacidade humana de superação e inovação. Se você ficou até o final, é porque você faz parte dos 1% que buscam agregar valor em sua vida. Meus parabéns. Se puder, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Se não puder, curtir e ficar até o final já significou muito para mim. Até a próxima.